Aí, boa noite a todos. Estamos chegando para a nossa live através do Facebook. Eu espero que você esteja bem. É o meu desejo que você esteja feliz, esteja bem. E então vamos caminhando e tratando das coisas que a gente tem que tratar daqui a pouco. Estamos chegando para a nossa live através do Facebook. Eu espero que você esteja bem, como eu disse, e nós vamos então iniciar o nosso trabalho nesta noite. Primeiro, eu quero fazer um comentário que eu considero importante, explicando que nós estamos iniciando uma série. E essa série veio num determinado momento em que eu estava aqui conversando com os amigos e orando a respeito dessa situação que a gente está vivendo. E eu entendi que esse seria um período importante, assim, no sentido da gente estar meditando a palavra de Deus e meditando em textos da Bíblia que pudessem nos levar a viver uma vida melhor durante esse período da quarentena. Então, eu procurei, assim, pensar alguns textos da Bíblia, e um dos textos da Bíblia que me impressionou muito foi o Salmo 23, especialmente quando o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Aí eu pensei, ainda que eu ande pelo vale da sombra e do coronavírus, eu não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Foi nesse sentido que eu pensei, né, como a gente poderia, então, aproveitar esse tempo e estarmos juntos com os irmãos, com a comunidade, com todos aqueles que desejam e querem estar conosco. Então, eu quero te convidar nesta noite para a gente pensar algumas coisas a respeito do que está acontecendo. Primeiro, eu quero fazer um comentário a respeito da declaração do presidente ontem e hoje, as explicações do ministro, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, confuso. Então, eu queria, assim, se você me permitir, como cristão, como um pastor já experiente aí, já de mais de 40 anos de ministério, te aconselhar a tomar alguns cuidados. A palavra de Deus nos ensina, num momento de crise, num momento confuso que as pessoas vivem, a gente ter um pouco de prudência. Provérbios, no capítulo 14, verso 15, diz: a pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Então, a gente precisa ter juízo, né? A gente não pode ir tomando posições, defendendo posições políticas, isso não vai mudar nada, não vai defender aquilo que é o mais importante, que é a vida dos seres humanos, que é a nossa vida. Então, acho que a minha palavra é no sentido da gente não entrar nesse processo. A palavra de Deus diz que, porque será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe e que faz. Então há tanta informação e tanta desinformação que a gente não pode nem considerar isso, né? E nós somos uma democracia ainda muito jovem, né? Ainda temos muita dificuldade de, de digerir todas as informações políticas que vêm para nós. Então, agora não é hora de discutir política, é hora de orarmos a Deus, é hora de nos juntarmos a favor do reino de Deus, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é saudável. É hora de orarmos pelas autoridades. A palavra de Deus é tão clara, né? E ela diz assim muito claramente que o coração do rei é como um ribeiro de água nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde o deseja. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos,
mas o Senhor é quem julga as suas motivações mais íntimas. Então, no nosso coração, a gente tem que confiar em Deus, em primeiro lugar, sabendo que Deus vai conduzir esse processo, não será o presidente Bolsonaro, não serão os governadores, não será o ministro da Saúde. Deus tem o coração do rei nas suas mãos, e Deus vai incliná-lo para onde ele desejar. Então, ore ao Senhor, peça para Deus dar sabedoria, dar prudência, dar inteligência a esses homens para eles governarem de forma sábia, de tal maneira que não só você seja beneficiado, mas os nossos irmãos e irmãs, e de um modo muito especial, a palavra de Deus é muito clara, ela diz que quem deve ser beneficiado nisso é o mais sofrido, é o mais que passa por mais sofrimento. Por enquanto é isso, no final nós esperamos que a gente faça uma oração, eu espero que você esteja comigo ainda, para a gente orar e ir buscando ao Senhor e entendendo como Deus vai trabalhar a nossa vida. Eu estou vendo aqui que vários irmãos estão vindo, estão chegando, irmãs, amigos do coração, e eu espero que Deus esteja falando com vocês todos. Eu estou vendo aqui a Cilei, o Herculano, o Assi, a Meire do Assir, né? É gente boa de Deus, gente que a gente ama. E que a gente está com muita saudade. Mas nós vamos, eu espero que vocês estejam matando um pouco a saudade aí, e que vocês ouçam essa conversa que a gente vai ter aqui. Eu queria, então, dizer a vocês o seguinte, nós estamos vivendo aí um tempo, né, de muita confusão, de muito atrito, de muita desinformação, de muita informação, de tal maneira que, quando a gente pensa nessas coisas do coronavírus, a gente fica muito confuso, né? Quando tem muita informação e muita desinformação, a informação excessiva, ela se torna desinformação. E a gente termina cansado, e ao invés da gente saber, a gente começa a não saber. Né? E a gente começa a ficar confuso, tenso, nervoso, tendo que tomar decisões. Então, por isso, nesta noite, eu queria ler um texto da Palavra de Deus que me chamou a atenção nesses dias, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 em diante. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, diz o texto, Pai de misericórdia. A tradução grega mais original não é misericórdia, porque misericórdia é a gente colocar o coração na miséria. É mais do que misericórdia, é ter compaixão. Misericórdia é quando Deus se identifica conosco e manda o seu Filho Jesus para alcançar o nosso coração e colocar e entrar na nossa vida, se tornar humano para nos alcançar e nos salvar. Compaixão é mais do que isso. Ele se identifica conosco e ele sente a dor que nós sentimos. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o Pai de misericórdia e de compaixão e o Deus de toda consolação. E aqui, novamente, a palavra grega, ao invés de ser consolação, que é uma tradução muito boa, porém ela não gera tudo. É o Deus de todo conforto. Ou seja, o nosso Deus, ele gera conforto no nosso coração. Aí no versículo 4 de 2 Coríntios, ele diz, é ele que nos conforta com toda a nossa tribulação. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, nesse tempo difícil, tenso, complicado, o nosso Deus nos conforta para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, essa está sendo uma experiência muito grande para nós. Nunca houve uma quarentena no nosso país, há mais de um século que não se tem uma quarentena.
Então, esse é um momento de tensão, difícil. Nenhum de nós, talvez, né, eu tenho quase certeza, nenhum de vocês que estão me vendo aí viveram uma experiência dessa, né, de uma quarentena. E isso só aconteceu em 1903. Então, não tem nenhuma possibilidade da gente saber o que é isso que a gente está vivendo. Então, por isso, essa tensão, esse temor. Voltando ao texto, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então nós somos confortados para confortar outros. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que. Então nós não sabemos, ou sabemos demais que estamos tão confusos sobre o coronavírus, mas nós temos algumas certezas, sabendo que a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Então, nós sabemos muitas coisas a respeito de Deus. Nós não sabemos sobre o coronavírus, mas nós sabemos a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus. Essas coisas que estão acontecendo aqui na Terra, elas são da Terra. O reino de Deus não é esse. O reino de Deus é muito, muito mais do que isso. E o texto continua dizendo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu tenho certeza que ainda, né, e eu tenho certeza que isso não acontecerá com os filhos de Deus. Nós não vamos nos desesperar, nós não vamos entrar em pânico, porque o nosso Deus está conosco, como eu falei no início. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós temos a confiança nele, ele está conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, da sombra do coronavírus, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, essa é a nossa convicção. Então, não haverá desespero em nós. Mas Paulo explica por que houve esse desespero no coração dele, por que ele entende que isso veio até ele. Já desesperamos da própria vida, tivemos uma sentença de morte, e ele diz: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Então, esse é um tempo muito difícil, é um tempo em que as pessoas, nós começamos, eu sempre falo isso, nós começamos esse ano como povo, como nação, desde o ano passado, como as nações no mundo, tendo domínio da tecnologia, e as pessoas, então, não se deram conta, não se perceberam do que estava acontecendo. O coronavírus, ele começou em dezembro lá na China. E nós aqui no Brasil, por exemplo, nós não nos preocupamos, não nos sofremos, as pessoas, os brasileiros principalmente, e em todo mundo isso também aconteceu, as pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas que elas faziam antes, elas continuaram indo para as festas, elas continuaram se envolvendo com todas as coisas. Por quê? Porque elas confiavam nelas mesmas. Aqui no Brasil, as praias ficaram lotadas em janeiro. Aí veio o carnaval, todo mundo pulando carnaval, todo mundo se envolvido, assim, milhões de pessoas nas ruas, aglomeradas, bebendo, na promiscuidade. As pessoas se tornaram promíscuas de uma forma tão intensa, e muitos de nós não tomamos conhecimento disso, porque isso não é veiculado nos meios de comunicação, mas as pessoas sabiam disso. Né, as festas de carnaval em todos os lugares do Brasil, elas tinham coisas horríveis, as pessoas bebiam, mexiam com drogas, se envolviam, se promiscuíam e não se importavam. Por quê? Porque elas estão confiando nelas mesmas, confiando nas responsabilidades, nas tecnologias, confiando na ciência, confiando nelas mesmas.
Paulo diz que ele sofreu tudo aquilo para que ele não mais confiasse nele, mas em Deus que ressuscita dos mortos. A nossa confiança não está nessas coisas. A nossa confiança está no nosso Deus, no Deus que nos trata, que cura a nossa vida, que caminha conosco, que está presente no nosso viver diário. Aí ele diz no verso 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Então, Paulo foi condenado à morte. E ele diz que ele passou por tanto sofrimento que ele teve desespero de morte. Mas ele diz que depois ele foi condenado à morte. Ele foi julgado e condenado à morte. Mas isso aconteceu, segundo ele, para que ele não confiasse nele mesmo, na sua própria capacidade, Paulo era um homem capaz, vamos dizer assim, um cidadão romano por direito. Ele adquiriu, ele ganhou esse privilégio. E ele era considerado um sábio da sua época. Entretanto, ele diz, eu passei por tudo isso para que eu não confiasse em mim mesmo, mas confiasse em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me vendo, o meu convite é para você confiar nele. Orar a Deus para que Deus trate de todas essas coisas, tomar todos os cuidados que você deve tomar, mas, acima de tudo, confiar de que quem vai resolver toda essa situação será Deus. E ele diz, sabendo. Então, como é que nós vamos passar pelo coronavírus? Nós vamos passar por ele e vamos enfrentá-lo com algumas coisas que nós precisamos saber. Tem gente aí falando que minha camisa tá bonita, muito obrigado. Tem gente falando coisas assim muito interessantes. Como eu quero que seja uma coisa de interação e seja uma conversa, vocês têm uma liberdade, né? Eu estou muito feliz. Olha, tem gente lá dos Estados Unidos me vendo lá, gente querida. Adriana, obrigado, Adriana. Espalhe a notícia que nós estamos aqui. Estou vendo aqui há tanta gente nos vendo longe aqui da gente, né? Que bom. Deus é muito bom, Deus nos dá muitos privilégios, né? Então, como é que nós vamos passar por esse coronavírus? Nós sabemos que a nossa vida ela é uma vida que tem sentido. Nós sabemos que nós podemos ter paz no coração, porque nós confiamos nas promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são presentes na nossa vida. Elas fazem parte do nosso viver. A palavra de Deus diz que Deus promete, quando você atravessar as águas profundas, eu estarei com você. Quando você passar por rios de dificuldade, você não vai se afogar. Quando você andar pelo fogo, não será queimado. O fogo não vai te consumir. Porque tudo isso é temporário. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Tudo é temporário. Mas as alegrias que virão, elas vão durar para sempre. Então, essa é uma fase em que nós estamos enfrentando lutas, mas o Senhor vai nos dar a condição da gente caminhar. É promessa dele. Ele nos promete isso. Ele diz também que ele nunca vai nos abandonar. Eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. É Hebreus capítulo 13, verso 5. Que coisa maravilhosa. Deus está com você, meu irmão. Deus está conosco. Deus está presente. E tudo isso que está acontecendo, pela graça de Deus, vai ser superado, vai ser vencido. A palavra de Deus diz que Deus jamais nos esquece. O nosso Deus é tão maravilhoso que ele não nos esquece em nenhum momento. Uma mãe pode esquecer o bebê no peito ou um filho que ela nasceu? Essa é a expressão do profeta Isaías. Mesmo se isso fosse possível, eu, o Deus que vos amo, nunca esquecerei. Olha, eu tenho você, eu tenho o seu nome gravado nas palmas da minha mão. Confie em Deus,
Confie no Senhor, Ele está com você, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Tem mais pessoas aqui nos vendo, a gente quer agradecer os irmãozinhos, o Valdemar, a Coco, a Mara Emerick, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí, e que Deus abençoe muito as suas vidas. Vocês são gente boa de Deus que nos ajuda na caminhada, na vida cristã. Bem, a primeira coisa então que nós sabemos é que Deus está conosco. A segunda coisa que nós sabemos é que tudo na terra está sendo quebrado. As nações estão quebradas, nós estamos vendo isso, as economias estão debaixo de risco, as pessoas estão apavoradas porque elas temem que elas não consigam se levantar mais economicamente. As pessoas estão com muito medo, mas nós vamos passar por tudo isso porque nós sabemos que podemos ter alegria por uma certeza, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Esse é o texto de Isaías. Diz assim: a terra será de todo quebrantada, e ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. É isso que nós estamos vendo, esse planeta a Bíblia diz que ele geme, né, anseia pelo desejo da volta de Jesus, por tudo que é a maldade que a humanidade tem feito nesse tempo. É muita maldade, é muita ambição, é muita briga, é muita disputa, é muita competição. E isso vai fazendo com que o ser humano se torne, ou nós vamos nos tornando pessoas desumanas, insensíveis, vamos nos tornando pessoas totalmente distantes de Deus. É uma coisa assim impressionante como as pessoas vivem, como elas tratam a si mesmas ou as outras. O ser humano não olha para a sua própria vida, não acredita que são criaturas de Deus, colocados nesse mundo para expressar a glória de Deus. Então eles vão se degradando, se diluindo, e aqueles que têm a valorização da sociedade, eles também se tornam pessoas agressivas, porque elas são valorizadas pelo que têm, pelo poder que têm, pelo dinheiro, e muitas delas, por não conhecerem a Deus, elas se tornam pessoas violentas, agressivas, nervosas. Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, gente, nós não fomos chamados para sermos esses seres humanos que a gente vê, que nós vemos todos os dias aí nos meios de comunicação, na sociedade, no mundo. A gente vê, por um lado, uma multidão de gente robotizada, de gente empobrecida, de gente dominada pelas drogas, de gente se degradando em todas as áreas, gente drogada, gente jogada nas ruas. Isso é o que nós vemos todos os dias. Deus não chamou essas pessoas para isso. Deus as chamou para elas terem uma vida bonita, para elas terem uma vida saudável, para elas terem uma vida boa. Agora, isso é consequência de muitos fatores, mas com certeza isso é consequência do pecado que se estruturou na sociedade. O pecado não está só em nós, em mim, em você, ele está estruturado na sociedade. E a sociedade provoca também tudo isso. Aí, por outro lado, você vê o grupo que tem
uma sabedoria, que tem um conhecimento, que tem recursos, na sua grande maioria estão degradados moralmente, pessoas completamente psicadas, pessoas panicadas, pessoas vivendo longe de Deus, pessoas cheias de medo, de psicoses, de doenças, pessoas agressivas com seus filhos, com seus pais, gente agredindo um ao outro todo o tempo, brigando. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. Esse é o plano de Deus, de que a gente tem em nós, cada um de nós, tem em nós construída a sua imagem, a sua vontade, o seu amor. Gente, como é maravilhoso alguém se parecer com Jesus. Sempre que eu penso nisso, eu lembro de um irmão, foi pastor, que já não está entre nós, o reverendo Jonas Dias Martins. Eu ouvi isso de muitas pessoas, de que ele visitava os hospitais e ele passava pelos hospitais e as pessoas começavam a confundi-lo, a dizer que o próprio Deus tinha ido até eles, o próprio Senhor, porque ele tinha uma imagem, ele era um homem negro, mas ele tinha uma atitude bonita, saudável, uma atitude amorosa, uma atitude bondosa, de tal forma que os preconceitos eram quebrados. As pessoas viam nele um homem amoroso. Não é por outra razão senão a presença de Cristo na vida dele. O Senhor constrói em nós a sua vida, a sua imagem. E é isso que Deus deseja em você. Então aproveite esse tempo da quarentena aí para você ser bênção, para você ser abençoador, para você ser mais paciente, mais bondoso, mais amoroso. Busque a palavra de Deus, fale com Deus, até esse tempo passar. Quando você sair da quarentena, assim como Jesus, quando saiu do deserto, você será um vencedor. Um vencedor não porque você ganhou, não porque você aproveitou a crise, não porque você ficou mais rico, pode ser até o contrário, mas porque a imagem de Cristo será maior em você, você será mais parecido com Ele. E isso é algo maravilhoso e algo fantástico que a gente não pode deixar de considerar nesse tempo. Que a imagem de Cristo seja formada em você. É isso e foi para isso que Deus o chamou e o colocou, e é por isso que Deus está permitindo essas coisas todas. É para que você se torne mais parecido com Jesus. O sofrimento desse tempo da quarentena, ele também traz para nós um processo de mudança, né? Romanos, no capítulo 5, no verso 4 e 5, diz: não somente isso, mas também nos gloriamos. A palavra gloriar aqui tem um sentido de dizer assim: eu me encho de alegria nas minhas próprias tribulações, nos meus próprios sofrimentos, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, a tribulação nos prepara. Aliás, é importante eu dizer que essa palavra sofrimento, quase sempre, ela vem precedida, ou ela vem em sequência ao produz. O sofrimento produz muitas coisas boas em nós. A quarentena vai produzir muita coisa boa em você. A quarentena vai te aproximar mais dos seus irmãos, vai te aproximar mais da sua família. Você vai ser a outra pessoa. Não somente isso, também nos alegramos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, a sua musculatura espiritual vai ser treinada, você vai ser mais forte quando você sair dessa fase. Vai produzir em você, e a perseverança produz na gente experiência. A gente vai se tornar gente mais experimentada, com uma força espiritual maior, com uma capacidade de resistência maior do ponto de vista espiritual. A gente vai deixar de ser essa gente que fica, como dizia o presidente Fernando Henrique, nesse mimimi com Deus, e a gente vai passar a ser gente grata,
gente forte, gente saudável, porque ela produz experiência. E a experiência, ela produz em nós esperança. Você sabe aquilo que você passou, você vai encarar, você vai vencer, porque você já viu Deus agindo. Os israelitas, eles olhavam para trás da história deles, eles viam Deus abriu o mar vermelho, Deus os conduziu no deserto, Deus os libertou dos povos que os oprimia, Deus os curou, Deus os tratou. E é assim conosco, Deus tem nos dado vivência, experiência, para a gente agora, nessa crise, olharmos para trás e dizermos: Senhor, o Senhor é maravilhoso e eu tenho certeza que o Senhor vai me fazer e me capacitar para a gente vencer esse momento. A Bíblia diz ainda nesse texto de Romanos que a esperança não confunde, ela não nos deixa confuso. Irmãos, eu estou com uma convicção de que todos nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus e, portanto, nós seremos melhores, né? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida e ele vai nos capacitar para a gente passar por esse momento e enfrentá-lo de uma forma saudável. Apenas mais uma pausinha aqui para a gente falar das pessoas que estão aqui conosco. Mais gente lá dos Estados Unidos, o Heinz. Uma irmã aqui, ó, a Bianca, dizendo que o nome do passo da minha amiga é Davi. Então, Davi foi um homem que errou, pecou, mas viveu por tantas vitórias na vida dele. Deus o perdoou. Aqui a Fernanda, que é uma irmãzinha que está chegando na igreja já há algum tempo. Olha lá, mais gente dos Estados Unidos, a Nádia. Olha, que o Senhor esteja com vocês todos aí na América, que também estão vivendo um momento difícil. Como vocês sabem, as pessoas elas estão vivendo nos Estados Unidos debaixo do mesmo processo que nós. Eles estão um pouco mais na frente aí no pico do coronavírus. Mas a maioria das pessoas nos Estados Unidos, especialmente dos brasileiros, os nossos irmãozinhos e irmãzinhas brasileiras, eles são trabalhadores autônomos. Então, eles não podem mais ir ao trabalho porque os seus patrões não está permitindo, porque também há um decreto lá. E isso nos Estados Unidos significa não ter recurso. Lá as pessoas ganham por hora, não tem um patrão mensal, né, para garantir, pelo menos para alguns. E eles não têm aposentadoria lá, como a gente tem aqui, nada. Eles dependem do que eles produzem, a sua maioria, quase que 98%. Então as nossas orações serão também esses queridos. Está ali a Simone, também lá dos Estados Unidos, é minha prima, uma pessoa amável, bondosa. Está lá o Heinz, obrigado Heinz. São pessoas amadas, queridas, e nós vamos estar orando por vocês todos daqui a pouquinho, com a graça de Deus. A terceira coisa que a gente não sabe nada sobre o coronavírus, ou a gente sabe tanto que a gente vai desaprendendo, né? Cada informação que chega, a gente tem a desconfiança com ela. Nós não sabemos o que vai acontecer com o coronavírus, nem o que vai acontecer com a Terra, e muitos de nós talvez nem saibam o que vai acontecer conosco, nós com certeza não sabemos, mas nós sabemos que nós podemos ter esperança, porque sabemos que Jesus vive e nós viveremos com Ele. Jesus vive. O nosso Deus é vivo e Ele é maravilhoso e está conosco. A palavra de Deus ensina, ainda no livro de Coríntios, assim: em tudo nós somos atribulados. E nós estamos passando por um momento difícil, mas em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Estamos abatidos, alguns de nós entristecidos, porém nós não estamos destruídos. Porque nós sabemos
que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com ele. Jesus nos apresentará diante do Pai. Então, queridos, você está atribulado, mas você não precisa ficar angustiado. Você está perplexo, mas você não precisa ficar desanimado. Você está se sentindo perseguido, ou deixado de lado, ou abandonado. Saiba, você não está desamparado, você tem um Deus vivo que está com você, que é seu Deus. Confie nele. Você está entristecido? Não continue assim, porque você não será destruído, porque Jesus Cristo vive, morreu na cruz por nós, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para morar dentro do nosso coração. E no tempo dele, no tempo próprio, ele nos levará para viver com ele eternamente. É isso que a palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então enche o seu coração de fé, de esperança, de certezas da presença dele na sua vida, não só para esse tempo, mas para a eternidade. Não tenha medo no seu coração, porque a palavra de Deus nos garante que nós vamos ter um corpo imortal. Coloque os seus olhos naquilo que é invisível. A palavra de Deus diz que quando o nosso corpo é sepultado, ele é feio, é fraco, mas quando ele for ressuscitado, ele será bonito, forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando ele for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem que haver um corpo espiritual. É 1 Coríntios capítulo 15, versos 33. Meu irmão, você está aí achando que a sua vida encerra aqui, por isso você está ficando triste? Não, não se entristeça. Um Deus que o ama e que deu a vida na cruz do Calvário para que ele viva em você e para te dar a vida eternamente. Então não tenha medo, confie nele. Você está com Deus e você continuará com ele. Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o nosso Senhor. E esse momento que nós estamos vivendo aqui, sem podermos nos reunir presencialmente, quando estivermos com o Pai, ele não acontecerá mais. Nós vamos estar na presença de Deus e na presença um dos outros. A Bíblia diz que ele voltará e vai reunir a sua igreja nos ares e vai levar ao Pai. E quando ele chegar diante do Pai, ele vai dizer aqui está o Naamã. Aqui está a Solange Aparecida. Aqui está a Cirlei. Aqui está a Mara. Aqui está a Marise. Deus, aqui estão aqueles que eu resgatei. Aqui está a Nádia, aqui está a Simone, a Cirlei, o Raines. Aqui está a Bianca, aqui está o Herculano. Aqui estão os teus filhos. Aqui estão todos aqueles que eu dei a vida por eles, Senhor. A Bíblia ensina isso. Vai ser um desfile. E nós vamos nos alegrar eternamente na presença dele. Por isso você pode se alegrar agora. Por isso você pode estar com ele. Por isso você pode estar na presença dele. Confie nele. Coloque o seu coração nele. A palavra de Deus diz: então Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, para a velha ordem dessas coisas. Meu irmão, você tem um Deus que deu a vida por você, para você viver com ele para sempre. Não só aqui nesta terra, mas eternamente. Então, entregue a sua vida a ele, coloque o seu coração nas mãos dele e viva para a glória dele. Viva com alegria, com prazer, com amor. Ame as pessoas que estão ao seu redor.
Demonstre amor a elas. Agora, talvez você não possa abraçar a todos, mas você pode mandar um recado, você pode usar os meios de comunicação que a gente tem para declarar esse amor às pessoas, porque nós vamos viver para sempre. E agora está sendo um treinamento para nós, para a gente ter saudade um do outro e para a gente ter saudade do céu. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero te convidar agora para você fechar os seus olhos e se juntar conosco para esse momento de oração. Senhor, te damos graças pela tua presença nesse momento. Te agradecemos pela tua vida que habita o nosso coração. Te damos graças, Senhor, e pedimos que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos acolha nesta hora. Nós precisamos da tua presença, dos teus braços, do teu colo, do teu amor. E pedimos que o Senhor nos embale, que o Senhor nos faça dançar, dançar de alegria, dançar por causa das saudades que temos da eternidade, dançar por causa da saudade que temos um do outro, pelo desejo que temos de nos encontrar, de nos ver. E, Senhor, queremos agora, em nome de Jesus, interceder pelos nossos irmãos que estão longe daqui do Brasil, que têm familiares lá nos Estados Unidos, que têm familiares na Espanha, em Portugal, na Europa, na Itália. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, na sua graça, se manifeste e que o coronavírus seja estancado em nome de Jesus e que venha a tua vida e o teu controle e a tua presença, a tua soberania sobre a nossa vida e sobre a vida dos governos dessas nações todas que estão vivendo essa experiência. Que o Senhor os quebrante, que o Senhor quebrante o coração dos governantes, dos que dirigem as nações, para que eles tenham um coração cheio de compaixão, de amor, que o Senhor os ganhe para ti, que eles não sejam apenas pessoas religiosas, mas que a vida de Cristo habite o coração deles, de tal forma que eles te amem de verdade, pratiquem a justiça e olhem para os mais sofridos e os mais pobres. Senhor, nós oramos e pedimos para que o Senhor conforte o coração dos pais que vivem esse momento de ausência dos seus filhos, por morarem longe, por não poderem sequer se verem nessa fase. Senhor, em nome de Jesus, guarda os imigrantes, guarda, Senhor, e guarda suas famílias aqui no Brasil também. Oramos, ó Pai, pelos médicos, há tantos médicos lá na nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, os profissionais de saúde, cuida deles, ó Pai. Cuida, Senhor, dessas vidas, que eles tenham sabedoria, discernimento, habilidade para cuidar daqueles que chegarem ali enfermos. Que o Senhor os alivie com a tua presença do estresse, que eles te busquem. Senhor, nós oramos pelos mais pobres da nossa igreja, os imigrantes que frequentam a nossa igreja. Ó Pai, os venezuelanos, haitianos, dominicanos, em nome de Jesus, cobre-os com a tua graça. Certamente, numa hora dessa, eles ficam perdidos, sem saber o que fazer, para onde ir, onde pedir socorro. Senhor, em nome de Jesus, levanta um batalhão nesse país para socorrer os mais pobres, os idosos, os adoentados. Senhor, cobre-os com a tua graça e com o teu amor. Gera em nós, Senhor, um coração forte, perseverante, amoroso, cheio de compaixão. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar para você estar aqui conosco amanhã. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens que elas são importantes para nós e para você. Nós vamos trabalhar a partir de amanhã, nós vamos tratar de um outro assunto e eu te convido para você
estar conosco. Que Deus te abençoe. Obrigado a vocês todos que entraram aqui e falaram. Que Deus abençoe a vida de vocês todos, queridos. Nós amamos vocês. E Deus nos chamou para que nós, de alguma maneira, os ajude a se aproximarem mais do Senhor e a amarem mais a Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e Santo esteja com os filhos de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, às 7 horas. Fiquem com Deus.